Sinto que demora mais tempo a gravar estes 10 segundos de introdução do que o próprio do episódio, portanto acho que podemos só passar à frente. Boa tarde, malta! Hoje finalmente em bom português, com o corpinho em Portugal. Sim senhor, já estou na casa dos papás, no meu lindo Alentejo e tive 3 fucking meses sem vir a casa. Se alguém me dissesse, quando eu aceitei este lindo doutoramento, que eu iria estar 3 meses sem vir a casa, eu ia dizer, vocês estão loucos, isso nunca vai acontecer. Mas, infelizmente, sucedeu, não é? E como tal, custou bastante o tempo a passar, mas finalmente passou e já estou em casa, território seguro, vou ter uma semana bem longe do trabalho para descansar a mente e o corpo. E digo-vos já também que não era suposto gravar episódio esta semana. Portanto, na verdade, este episódio já está a sair um dia de atraso, porque normalmente gosto de vos disponibilizar a minha semana ao domingo. E ontem, como tinha a viagem e pronto, e também não aconteceu assim nada de especial durante a semana anterior, não tinha pensado gravar episódio. Porém, contudo, não obstante, não é? Sucede que ontem ter conseguido voar de Bordeaux para Lisboa foi uma total anedota, uma coisa altamente improvável de acontecer a certo ponto, e então tenho esta história para vos contar. Portanto, o episódio de hoje vai ser bastante curto, apenas para vos dar um highlight de como foi o meu maravilhoso domingo, ok? Portanto, uma pessoa está 3 meses sem vir a casa e em vez da viagem correr nas mil maravilhas, houve certos e determinados atrasos, não é? Porque EasyJet não sabe operar de outra forma. E já que vou então disponibilizar aqui alguns minutos para vos dar este update, aproveito também para dar um ou outro updatezinho, um maroto, muito pequenino, um pormenorzinho que aconteceu durante a semana. E portanto, este episódio hoje, na sua maioria, vai ser dedicado a transportes, ok? Temos, em primeiro lugar, a longa história do que aconteceu ontem e, de seguida, a minha nova bicicleta. Portanto, já estou a dar grande spoiler. Portanto, vamos lá ao que aconteceu ontem. Basicamente, qual era o plano? Eu tinha avião, saía de Bordeaux às 10 francesas, chegava a Portugal às 11 portuguesas. Daí, já tinha um carrinho lá à minha espera ao pé do aeroporto, mais ou menos ao pé do aeroporto, para ir ter com os meus pais a grândola onde estava a decorrer o almoço dos carros antigos. Portanto, para quem não sabe, o meu cotazinho comprou, portanto, ele é um amante apaixonado de carros e comprou, antes de eu nascer, um Mini daqueles antigos, muito bonitinho, pronto, que sempre ouvi que era o meu carro, seria o meu carro um dia. Pronto. Como é óbvio que ele é um carro super antigo e, portanto, é usado para estes passeios e para nós, às vezes, quando damos um passeio ou isso ao domingo, mas, fora isso, é não viável. Pronto. E então, estes passeios, os meus pais começaram a ir o ano passado, que foi quando nos conseguimos inscrever no clube de automóveis antigos, mas ainda nunca tinha calhado eu estar em Portugal. Pronto. Portanto, fazer aqui dar aqui este pormenor. E ontem, pela primeira vez, coincidia eu estar cá para ir ter com... Não para fazer o passeio, porque o avião era ao mesmo tempo do passeio, mas para ir lá ter com eles e almoçar com as pessoas que também levavam os seus carrinhos antigos e estar ali no convívio e tal e tal. Pronto, então, o plano era chegar a Lisboa às 11, agarrar no carro e estar em Grândola, meio-dia 1, almoçar com a malta. O que é que sucede? Portanto, eu estava dependente... Nós todos não contabilizámos o fator estar dependente da pontualidade da EasyJet, que, apesar de ser uma companhia britânica, pontualidade é pior que a minha, ok? É pior que a minha própria mesma pontualidade. E, portanto, ainda nunca houve um único, diga-me um avião que tenha vindo a horas de Bordeaux para Lisboa dos que eu apanhei, ok? Nunca aconteceu, nunca. E normalmente os aviões até são à noite, é uma grande porcaria, porque os meus pais vão para Lisboa de propósito buscar-me, ficam lá um monte de tempo à espera à noite e chegamos sempre a Montemor super tarde. Desta vez o avião era de manhã e nós pensávamos, é o primeiro voo do dia, ou o segundo, não vai ter muito atraso, não é? Sim, espera só, não é? Portanto, fomos para o aeroporto, malta, começa logo a ver tuguês no metro, começa logo a ver tuguês ali na área do aeroporto, começa a dar a ajudinha, não é para ali, não é para acolá, porque o Moavec sabe perfeitamente onde é que é, já fez esta viagem montes de vezes. Sim, senhor, ajuda-se as pessoas, caridade.
espera-se pelo avião, o avião chega, entramos a horas no avião, tudo pronto para descolar, exceto o avião, exceto o próprio do avião, não é? Que diria o mais importante. Pois é, sucede que a malta estava toda sentada, já eu tinha mandado o link para dizer à minha mãe onde é que o avião está, para o caso do avião desaparecer para algum sítio. Tudo dizia que o avião estava a horas, quando, de repente, anunciam que um dos controladores aéreos não estava a funcionar. E como tal, tinham que esperar por uma empresa para ir verificar se era possível fazer a reparação ou se tínhamos que trocar de avião. E começou-me logo a cheirar assim, sabem? Cheirar a esturro. Muito mal mesmo. E então, passam 2 minutos e anunciam finalmente que temos de trocar de avião. Porque aquilo não tinha arranjo. E eu pensei, malta, sabem, vocês, mesmo que vocês próprios não conheçam um daqueles mecânicos que arranja tudo na hora, os vossos pais hão de conhecer, não é? Cá em Montemor, por exemplo, há um que é o Miguel. O Miguel é um mecânico que chega e arranja. Pá, não é, se não houver peça, o Miguel faz a peça. Pá, estão a perceber? E eu acho que faz falta miguéis nos aeroportos. Porque que raio de merda é esta? Tipo, é que nem há o termo. Tipo, malta, queres chegar a casa a horas? É pedir muito? Não sei. E então, como não há miguéis a trabalhar no aeroporto, como só há engenheiros mecânicos e não mecânicos do óleo, não é? Tivemos que trocar de avião. E vocês perguntam, ok, mas isso não demora assim tanto tempo, porque vocês, portanto, Bordeus, um aeroporto pequenino, nós ainda por cima estávamos no Terminal Billy, que é mais pequeno que o Terminal 2, em Lisboa, portanto, saem daquele avião e literalmente vão para o avião ao lado, ou, não é? Aquilo, para terem noção, em Bordeus nem sequer nunca tive que apanhar um autocarro para ir do avião para o terminal, aquilo é tudo a pé. Portanto, é isso que vocês pensam. O que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Não estava lá um segundo avião para nos receber. Estavam 4 ou 5 até aviões da EasyJet parados, mas pelos vistos nenhum daqueles estava pronto para nos receber. Foi preciso esperar que viesse um avião do Raio que o parta, do cu de Judas, mais uma vez, para nós podermos entrar. Mas tudo bem, esse avião chegaria e nós mudávamos, não é? Até que o senhor comandante veio anunciar então, quando ele anunciou isto, que tínhamos que esperar por um avião, ele disse o seguinte: portanto, como temos que esperar pelo avião, há aqui 2 hipóteses. Ou esperamos que, ou os passageiros continuam dentro deste avião, enquanto esperamos que os agentes de terra, que é assim que se chama, os agentes de terra, abram de novo o terminal para vocês esperarem lá dentro, ou então esperam na rua. Pá, literalmente o homem disse isto. Malta, eu nunca andei num avião em que os comissários de bordo fossem tão arrogantes a falar neste sentido. Tipo, pá, ou é assim, esperam na rua, também vou-vos dizer. Pronto, ok. Tudo bem, então, esperámos lá dentro daquele avião até abrir o terminal. E aqui nós pensámos, ok, vão abrir o terminal literalmente para uma salinha onde nós podemos, ficar. Ou seja, porque lá em Bordeus, todas as vezes que vim, o que acontece é que chega a hora de embarcar, eles abrem a porta de embarque, as pessoas, da EasyJet neste caso, verificam os cartões de embarque, os documentos de identificação, se temos uma mochila ou se temos a bagagem certa, e vão enfiando as pessoas para uma sala. Estão a ver? E nós ficamos ali, à espera que o avião chegue. Mas dessa sala, já toda a gente passou pela segurança, já toda a gente passou o cartão de embarque, já não há nada a fazer. Ou seja, as pessoas que estão ali dentro é porque já está tudo verificado que é suposto tirar naquele avião. Estão a perceber? Então o que é que eu pensei? Que nós estávamos à espera que os agentes de terra abrissem essa sala de novo para nós entrarmos para essa sala e depois, quando chegasse o outro avião, era só coisa, né? Pá, foi isto que eu pensei. Ora, foi isso que aconteceu? Não, porque aquela malta gosta de ser incompetente, eles fazem gosto em ser incompetentes. E então, quando nós saímos do avião, somos indicados por um só agente de terra, uma só pessoa, para ir para ali. Ok, nós vamos para ali. Quando damos por nós, estamos a passar aquelas portas de quando é para ir embora. De repente, estamos ao pé da recolha de bagagem e de repente, estamos na rua, fora do aeroporto, fora do terminal, estão a ver? E eu, que merda é esta? Mas que vamos ter que passar pela segurança outra vez? Sim, tivemos que passar pela segurança outra vez. Estava eu na fila e diz-me o meu acompanhante de viagem: olha, mas agora temos as garrafas de água cheias. Porque nós temos, as garrafinhas reutilizáveis e normalmente despejamos ou levamos logo vazias para o aeroporto. Assim que passamos a segurança, aquilo tem lá sítios para fazer refill. No meio desta confusão, ninguém se lembrou de despejar, porque nem sequer estávamos a contar 100 postos no olho da rua, não é? E eu também não devem estar à espera que eu vá beber agora meio litro de água aqui de repente. Portanto, fui uma animália, agarrei na porra da garrafa e antes sequer que me dissessem alguma coisa,
Malta, despejei água para um saco de plástico do lixo, sabem? Não foi a garrafa, porque a garrafa é reutilizável. Abri a garrafa, vai água. Não quer saber. As pessoas que me viram fazer aquilo devem ter pensado, bem, aquela pessoa não tem civismo nenhum. Mas é assim, as pessoas que trabalham naquele aeroporto muito menos têm. E eu não tenho paciência. Então, despejei a garrafinha. Nisto começo a ver a malta, tipo os seguranças do aeroporto, começarem a reclamar com pessoas que tinham garrafas de vinho, mas que tinham comprado no duty free. E tipo, malta, vamos lá perceber uma coisa, mas vocês foram sequer informar. Vamos lá ver, nós estávamos dentro do avião e disseram-nos, não podem sair porque as pessoas em terra ainda não sabem o que se passou. A seguir mandaram-nos sair, supostamente toda a gente sabia. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Nós dissemos, nós somos postos no olho da rua. Ok, no olho da rua. No olho da rua. Tipo, ajudem só. Não, ninguém colaborou. Passamos a segurança toda outra vez, tudo bem. O que é que se pensa? Agora vamos ter indicações de onde ir para o avião. Malta, se vocês já estão cansados desta história, imaginem estarem lá, ok? Também agora aguentem. Agora vão ver até ao fim. E então, o que é que se pensam? Passamos e vamos ver um televisor a dizer, olha, agora vai para a porta não sei quantos. O caraças é que estava lá. No televisor dizia, gate 34, fechada. Porque era a primeira porta, a porta de embarque onde tínhamos embarcado em primeiro lugar. Eu, mas que raio de merda vem ser esta? E então, tipo, entretanto já não estava a ver ninguém do nosso voo. Tipo, as pessoas que eu tinha memorizado mais ou menos, que estavam ali ao pé de nós no avião, ou que embarcaram ao mesmo tempo, ou isso, tipo, pessoas que visualmente, memória fotográfica conseguiu captar, não estava em lado nenhum. Eu, mas será que era suposto ficar fora do aeroporto? Será que era suposto ficar na recolha de bagagem? Ou o que é que se está a passar? E então, comecei-me a irritar, não é? E quando eu me começo a irritar, é muito perigoso. Então fui perguntar à segurança do aeroporto, porque... Ou seja, depois de passar a segurança já não há terminais de check-in com malta mesmo da EasyJet, não há nada. Então, fui só lá à entrada falar com a segurança e perguntar-lhe o que é que estava a passar e o que é que era para fazer. E ele só me respondia, I don't know. Sabem, os franceses a falar inglês são tão arrogantes, a sério. Pá, desculpem lá, há franceses que não, obviamente, mas a malta que trabalha no aeroporto e não fala inglês, de bom humor, irrita-me. Irrita-me, porque é assim, vão trabalhar para outro sítio. Pronto, e então, lá falei, não é? E ele não sabe nada, ainda me deixou mais irritada. Pronto, até que me fui sentar, respirar fundo, olha, usar o petit bambu, pronto, ver um bocadinho da minha série e tal. Até que anunciam lá no altifalante que é para começar a embarcar na outra porta. Aqui já toda a gente cagou no speedboarding, fomos só, toca a andar. Entretanto, já outra vez nos tínhamos esquecido da nossa tática de viajar em voos baratos, que é, nós normalmente levamos um saquinho extra à mochila com os cascóis, os gorros, as luvas, essas merdas, que quando chega a hora de embarcar, pomos tudo no corpo e metemos o saco no bolso. Só que no meio daquela confusão, eu já me estava a ver a lixar, escondi só o saco debaixo do casaco, já ninguém disse nada, teve-se tudo a lixar, também era melhor, não é? E então... Lá passámos a porta de embarque. Entretanto, a sala estava com metade das pessoas. Portanto, metade das pessoas desistiram de vir para Lisboa. Porque acho que também boa da gente tinha um voo para ir para a Madeira à 1h e o avião já nunca ia chegar a horas. Pronto. E então, metade desistentes. A malta está ali à espera do coisa. E nisto, lá a senhorazita da EasyJet que estava a fazer o embarque começa a dar informações em francês. E eu, sério. Não me tirem do sério. Imagina, eu percebo, mas mais de metade deste voo são pessoas portuguesas e, se calhar, muita gente não fala francês. E as pessoas, quando vêm para um aeroporto, estão à espera que vocês falem inglês, que é a língua aceite internacionalmente. Portanto, deixem-se de ser arrogantes, não é? A sério, eu fico bem irritada. Acho que já conseguem ver a irritação. Já me estou irritada de novo como estava ontem. Portanto, respirar fundo. Mas é grande incompetência. E ainda não acaba aqui. Se vocês pensam que isto não está nem perto de acabar. Pronto, nisto vem uma para nos levar para o avião. Então, abre a porta para nós irmos para a rua, para andar então a pé para o avião. Começa-nos a levar para onde? Para o avião de onde nós acabámos, não. De onde nós tínhamos saído há 1h e tal atrás. Estás a gozar com as pessoas, não? E depois ela ri-se. O gajo estava a gozar connosco. Ela, quando se apercebeu que estava a fazer um erro porque um passageiro lhe disse, voltou para trás com, tipo, as pessoas todas a irem filinha indiana para o outro lado e ela a rir-se para a colega, tipo, já viste, eu levá-los para o avião variado. What the coragem. Pronto, então lá fomos para o avião certo, chegamos ao avião certo e o senhorzito lá vai falar ao altifalante novamente e então diz, pronto, caros passageiros, aqui estamos nós, em inglês, não é? Caros passageiros, aqui estamos nós no novo avião. Quer dizer, não é novo, mas este funciona.
eu não digo, esta tripulação estava completamente... Eles fizeram uma festa naquele aeroporto no dia antes e estava tudo ainda de ressaca. Tipo, ninguém estava com a cabeça no trabalho naquele dia. Portanto, foi o que aconteceu. E depois ainda nos fizeram estar à espera de passageiros que, de alguma forma, e isto são palavras dele, de alguma forma estavam perdidos no terminal. E eu, de alguma forma, I wonder why. Quer dizer, então vocês disseram que iam dar, estavam à espera das pessoas de terra para nos ajudar, para nos guiar para o raio que parta. E ninguém estava lá para nos dar indicações. Tipo, se calhar pessoas ficaram à espera na recolha de bagagem, outras ficaram fora do aeroporto, porque não, podem fumar, estão livres, não é? Outras, se calhar, ainda estavam a passar a segurança, porque demoraram a perceber-se. Porque a EasyJet só nos enviou uma SMS a dizer dirija-se ao terminal Billy, quando nós estávamos a entrar no avião pela segunda vez. Portanto, acredito que haja pessoas que nessa altura é que se aperceberam do que é que tinham que fazer. Portanto, depois ainda tivemos que esperar pelos outros passageiros. Aterrámos em Lisboa à 1h30, em vez de às 11, à 1h30. Portanto, 2h30 de atraso. E isto chateia-me porque causa imenso transtorno, não só para nós que tínhamos o almoço, mas ok, tipo, ao menos, para pessoas que tinham que apanhar outros aviões, tipo, outros transportes públicos, porque nós muitas vezes também vimos de autocarro para casa. E eu acho que, diria que é o pior transtorno de sempre, porque... Imaginem, 2h30 já é suficiente para estragar os planos de qualquer pessoa. Só que aqueles cabernetes só dão indenização a partir das 3 horas. Então, é bem irritante, é de género. O país esperava mais meia hora. Estava a morrer de fome, esperava mais meia hora, se fosse preciso. Portanto, foi o que aconteceu. Então, escusado será dizer, a malta chega a Lisboa e já agora a viagem foi curta, foi de 1h10. Normalmente é 1h30. Eles decidiram... Já que aquele avião estava a funcionar, não é? Não era novo, mas funcionava, decidiram dar-lhe gás e chegámos a 1h10. Pronto, só que de qualquer das formas já era bem apertado para... Tipo, ou seja, íamos chegar a Grândola, já toda a gente tinha comido. Portanto, não fomos. Fizemos antes um passeio de carro antigo, porque o carrinho que o meu pai lá deixou também não é muito novo. Estou a gozar, não é assim tão velho. Mas fizemos um passeio de carros não tão antigos de Lisboa até Montemor. Foi o que aconteceu. E ao menos chegámos, não é? Ao menos deu para chegar, porque eu a certo ponto estava a ver que a porra do voo ia ser cancelada e isso é que era mesmo de me deixar numa irritação até à semana que vem. Pronto. Isto para vos dizer, se algum dia, lição da história, se algum dia se sentarem no avião e acharem que está a horas, acreditem só mesmo quando ele aterrar, ok? Não façam grandes planos, expectativa baixa, sobretudo se forem viajar de difficult jet, ok? Era isso. Depois... Já agora que aqui estamos, queria aqui dizer duas coisas que sucederam. Portanto, uma foi que sábado fui buscar a minha bicicletinha nova, que é, tipo, basicamente, não é, ou seja, não ia buscar a bicicleta nova, eu ia só renovar o contrato. Porque lá em Bordeus, quando a malta é estudante, pode solicitar uma bicicleta de empréstimo e a cada 10 meses tem que renovar o contrato. E então, essa data estava a chegar, não é? Dos 10 meses. E fui lá para ir só renovar. E então o senhor viu que a bicicleta estava tipo como deve ser, que não tinha nenhuma avaria, que não precisava de reparação. Então, tratou dos papéis todos e depois disse: vou só aqui pôr óleo na corrente e podes ir embora. E eu estava a ficar bem de triste, porque a bicicleta que eles me deram ano passado era laranja. E eles têm de várias cores: têm verde, laranja, rosa, azul, branco, amarelo, roxo. Acho que é isso. São tipo várias cores. E então, eu calhou uma laranja, eles não me deram a escolher e por acaso é uma das cores que menos gosto, é a laranja. Mas tudo bem, é uma bicicleta, é para andar, não é? Então, quando o homem disse que ia pôr óleo, fiquei, ok, mais 10 meses com isto. Mas depois estava para me vir embora e ele disse: mas se quiser pode escolher outra, tipo de outra cor. E eu, a sério, posso. E tipo, os meus olhos brilharam, o homem ficou... Acho que transmiti uma felicidade que o homem ficou feliz, ficou mais feliz, sabem? Pronto, então lá escolhi a azul, só que não via. Então depois escolhi a branca e acho que foi uma excelente escolha. A bicicleta é absolutamente linda e é completamente igual à anterior, tipo, sem mudanças, com o mesmo cesto, o mesmo peso, é tudo igual. Mas, sabem, quando é uma bicicleta que vocês gostam, da cor e não sei o quê, parece que é mais leve, parece que anda melhor. Aquela agora até parece que é elétrica. Pronto, então, agora tenho uma bicicleta nova e é isso. Portanto, transportes públicos, transportes privados, como quiserem chamar. É um episódio de transportes. E depois, outra coisa que sucedeu ontem foi que, com este atraso todo do avião, acabei por almoçar na casa da minha titi, com ela e com a minha avó e com o bebê. E então, a minha avó a certa altura pergunta o que é um contador de conteúdos... Até me estou a baralhar. Um contador de conteúdos digitais. E eu achei delicioso. Delicioso. Claro que lá explicámos que não é contador, é criador. E expliquei-lhe que, por exemplo, quando eu faço o podcast,
na verdade estou a criar conteúdos digitais, mas que não é a minha profissão, ganho absolutamente zero euros com isto, porque também não é o objetivo, mas que efetivamente há pessoas, e depois dei-lhe o exemplo, porque estava lá tipo a máquina de café, né? E dei-lhe o exemplo, olha, há pessoas que fazem vídeos com essa máquina de café da Nespresso, porque a Nespresso lhes paga, sei lá, 1000 paus e elas já não fazem mais nada o resto do mês. Claro que tem o trabalho de gravar o vídeo e editar e não sei o quê, mas é basicamente esse o trabalho delas. Hoje fazem publicidade da Nespresso, amanhã fazem ao Pingo Doce, pronto, é o que for. Consoante as marcas com que trabalharem. Ao que ela responde, mas eu podia fazer isso. E portanto, esta é a mesma avó que publica print screens no Facebook. Mas podia ser criadora de conteúdos digitais. Por que não, malta? Podemos sempre sonhar alto, projetar para o universo. É isso mesmo. E portanto, este episódio hoje chega ao fim. Para a semana, talvez, quem sabe, se a EasyJet não me tramar outra vez e o voo não atrasar muito e se eu não chegar completamente de rastos a Bordeus, talvez grave o episódio para contar esta semana. Se não, depois, daí a 15 dias ou isso, logo contarei. Porque vou tirar a semana inteira. Vou cá passar a semana toda, vou-me embora domingo. E, posso só também ainda dizer uma última coisa antes de me ir embora, que é, lembras-te de eu ter falado das caterrinetes, tipo, as mulheres que é o que se chama as mulheres que não estão casadas até aos 25 anos. Pronto. Então, já, não é que tivesse ido pesquisar, mas a informação chegou até mim. Basicamente, há uma santa em França, que é a Sainte Catherine, que, by the way, é o nome... estão a ver a Rua de Santa Catarina no Porto, tipo, com bué de lojas e cenas. Em Bordeaux há uma que é a Rua de Sainte Catherine, portanto, é o equivalente. E, portanto, essa santa, a Sainte Catherine, é a santa padroeira das jovens que não estão casadas até aos 25 anos. E, portanto, chamam-se as Catherinettes. E o dia dessa santa foi sábado, dia 25 de novembro. E, portanto, nesse ano, as mulheres com mais de 25 anos, com 25 ou mais anos que não estão casadas, vão desfilar com os chapeuzinhos e não sei o quê. Portanto, para o ano lá estarei. Este ano escapei-me pelos pingos da chuva, porque por 4 dias não dá. Ou seja, ainda me escapo, ainda tenho 24, não sou Catrinete, mas daqui por um ano lá estarei com o meu chapéu. Monsieur, não te esqueças, dá-me um chapéu para os anos, ok? Beijinhos, malta, até qualquer dia. Au revoir!